Muito bem-vindo ao canal, me chamo Davi Cavalcante e vamos abordar a repercussão internacional que deu a decisão do ministro Alexandre de Moraes. Esse vídeo a gente vai tentar entender o que é que está passando fora do Brasil, que está ventilando nos Estados Unidos, está ventilando na Europa e mundo afora, para entender o posicionamento e como o estrangeiro está olhando o Brasil. Isso é fundamental, principalmente para quando o governo brasileiro for se manifestar, saber o que está passando no estrangeiro, para não ter surpresas. Observe o seguinte: essa decisão de prender Bolsonaro ultrapassou as fronteiras do Brasil, está internacionalizado. Por isso que toda decisão contra Bolsonaro tem de ter muito cuidado, tem de ser muito criterioso e tem de fazer tudo conforme um processo legal. Tá com um holofote todo em cima de Bolsonaro. Por isso que eu digo que tem de agir com prudência. Observe aqui, ó, eu estou na Reuters, é um jornal importantíssimo do exterior, e ainda vou mostrar o outro jornal aqui, ó, da BBC de Londres. Isso aqui eu vou mostrar o posicionamento. Observe aqui, ó, dia 4 de agosto, Brasília, o Supremo Tribunal Federal colocou o ex-presidente Jair Bolsonaro em prisão domiciliar nesta segunda, antes do julgamento por uma suposta conspiração de golpe, ressaltando a determinação do tribunal apesar do aumento das tarifas das sanções. Isso bate novamente o que? A tarifa tá para entrar e não teve negociação com o governo brasileiro. E observe que o aumento da tarifa e a sanção foi motivado também por questão política. Isso aqui está bem claro e o ministro Alexandre de Moraes está ignorando. O ministro Alexandre de Moraes do STF, alvo das sanções do Tesouro dos Estados Unidos na semana passada, emitiu ordem de prisão contra Bolsonaro. Sua decisão alegou descumprimento das medidas restritivas que ele havia imposto a Bolsonaro por supostamente ter cortejado a interferência de Trump no caso. Isso daqui, em outras palavras, é o que está sendo dito nessa imprensa, que foi uma resposta de Alexandre de Moraes ao presidente norte-americano. E como é que os Estados Unidos vai entender isso daí? Se aqui o Jornal Internacional está falando que essa decisão de prisão domiciliar do ministro Alexandre de Moraes foi uma resposta ao presidente norte-americano, os Estados Unidos ele vai ser obrigado a dar uma resposta para não transparecer ser fraco. É a mesma coisa a Rússia fazer um movimento de provocação, como aconteceu recentemente, falando da mão morta, a questão nuclear, e o presidente norte-americano deslocou 2 submarinos nucleares para dar resposta à Rússia. Mas o governo americano tem de dar uma resposta a qualquer ataque que ele sofra ou provocação para mostrar a força do Império Americano. Isso daí é uma consequência natural. Observe aqui, ó. Bolsonaro está sendo julgado pelo STF sob a acusação de conspirar com aliados para reverter violentamente sua derrota eleitoral de 2022 para o presidente Lula. Trump se referiu como caça às bruxas e considerou o fundamento para a taxação de 50% sobre produtos brasileiros, que entrará em vigor nesta quarta. Isso aqui o jornal está recapitulando o que aconteceu. E detalhe, um ponto bem importante, que essa prisão daí prejudicou, por um lado, o Brasil, mas também favoreceu Alexandre de Moraes por outro lado. Foi divulgado pela direita a questão das mensagens trocadas por Alexandre de Moraes com Tagliaferro, que era um assessor dele, que tinha acesso a grupo e tudo mais. Esse dossiê que foi apresentado é extremamente comprometedor a Alexandre de Moraes. Parece também que pode ter sido uma estratégia de Moraes, ele pode ter mordido isso com a mão da direita, mas isso é um jogo de tabuleiro. E mostra-se o que? A pessoa tem de perder de um lado para ganhar do outro. Na prática, essa prisão de Bolsonaro prejudicou o Brasil, com a taxação prejudicou, mas jogou uma cortina de fumaça e ninguém falou do dossiê apresentado pelo Tagliaferro. Abafou isso daí. Principalmente no cenário internacional, ninguém está falando, e nacionalmente também não estou vendo ninguém falando. Isso daí foi um ponto positivo para Alexandre de Moraes, porque ele não precisa justificar as mensagens e as conversas que tiveram nessa eleição de 2022. Ó. Aqui fala da derrota de 2022, mas não fala da interferência do TSE nessa eleição, que é exatamente o dossiê de Tagliaferro. Aqui a imprensa internacional só disse isso, não falou do dossiê.
Aí isso é um ponto positivo para Alexandre de Moraes. Ele saiu pela tangente, né? Conseguiu livrar essa pressão externa. O Departamento dos Estados Unidos condenou, ó, já tem um posicionamento dos Estados Unidos, dizendo que Moraes estava usando instituições brasileiras para silenciar a oposição e ameaçar a democracia. Acrescentou que os Estados Unidos responsabilizaria todos aqueles auxiliares que incentivavam a conduta sancionada. O que significa isso? Vai entrar assessor, vai entrar possíveis outros ministros também que apoiaram Alexandre de Moraes, vai entrar todo mundo. Isso daí é assim, é uma sanção no mínimo chata para uma pessoa que não vai poder usar produto nenhum americano, principalmente que a vida do brasileiro é completamente dominada por produtos americanos, desde o celular até um creme dental. Observe aqui, ó, não foram fornecidos detalhes, embora Trump tenha dito que os Estados Unidos ainda poderiam impor tarifas ainda maiores sobre importações brasileiras. Isso daqui, ó, não é blefe. Observe o que aconteceu com os Estados Unidos e China. A taxação chegou a ultrapassar 100% e Trump não recuou. E olhe que China é a segunda maior economia. Quem seria o Brasil para bater de frente com os Estados Unidos? E assim, a China terminou negociando. E assim, eu concordo com a China que ela tem que negociar, que essa guerra não seria bom para ninguém. E o Brasil entrando numa guerra contra a maior economia do mundo é uma guerra que não pode vencer. Isso aí tem que estar bem ciente na cabeça de Lula. Ele já teve o ganho político que deveria ter. Além disso daí, é só desgaste econômico, político. E o que ele ganhou de volta, ele vai começar a perder. Ele tem de ter a noção do ponto de retorno. Se Lula ultrapassar essa noção do ponto de retorno, ele só vai se prejudicar. Aqui, ó. A ordem. Ó, a ordem de segunda-feira de Moraes também proibiu o Bolsonaro usar celular e receber visitas, conforme isso aí todo mundo já sabe, pessoas e seus advogados. Ó. Em entrevista a Reuters no mês passado, Bolsonaro chamou Moraes de ditador e disse que as medidas restritivas contra ele eram atos de covardia. Alguns aliados temem as táticas de Trump e possam estar dando resultados negativos. Aqui ele está falando exatamente o que? A possibilidade da sanção ter beneficiado o Lula, e de fato beneficiou. Isso daqui é inquestionável. Lula ganhou, deixou de cair e ainda ganhou uns votozinhos. Isso aí foi positivo. E Lula tá sabendo trabalhar, mas não conseguiu dar o efeito que ele esperava, né? Mas pelo menos evitou a queda. No entanto, as manifestações de domingo dos apoiadores de Bolsonaro, as maiores em meses, mostram o que? Teve um engajamento muito grande da direita. Mostram que as tiradas e sanções de Trump contra Moraes também incentivaram a base política do ex-capitão do exército de extrema-direita. Aqui a imprensa internacional já considera Bolsonaro extrema-direita, mas reconhece que foram as maiores em meses. E foi no Brasil todo também. Isso eu destaco. Aqui não diz, mas foi espalhado no Brasil todo. Ponto número 1, está focando em taxação. Ponto número 2, foi bom para Alexandre de Moraes, porque tirou a questão do dossiê. Isso daí, Moraes conseguiu. Ele perdeu de um lado, ele perdeu de um lado e Moraes ganhou do outro. Né? Isso daí. Aí vamos para a BBC, o que é que está sendo dito aqui. Ó, o STF ordenou que o presidente aí se recolhe prisão domiciliar, ok. Está sendo julgado por acusações de planejou o golpe. Ó. Observe que essa prisão domiciliar não foi do golpe. A imprensa internacional não está sabendo distinguir direito. Essa prisão foi do processo do Eduardo Bolsonaro, aquele de estar falando mal do STF. Não foi nada do golpe. Mas assim, vamos perdoar essa situação. O juiz responsável pela investigação de Bolsonaro, Alexandre de Moraes, ó, disse que a decisão ocorreu porque Bolsonaro não cumpriu medidas restritivas de imposto no mês passado. Observe o que? Está remontando a questão do dia 17 de julho, porque Bolsonaro mostrou a tornozeleira. Porque Alexandre de Moraes ele não puniu no momento. Ele não pode ficar aguardando, segura um descumprimento de uma pessoa, espera passar um mês para depois punir. A punição tem que ser imediata, sob pena de um perdão tácito ou ser considerado como não fosse descumprimento. Entende? Olha isso daí. Em resposta à equipe jurídica, Bolsonaro negou ter violado ordem de restrição e disse que iria apelar da decisão de acordo com a agência. Observe aqui, a equipe jurídica está se comunicando com a imprensa internacional. Em uma declaração no X, ó, o departamento já oficial aqui, ó, dos Estados Unidos já está ciente do que aconteceu. A gente não sabe o que vai acontecer nessa semana. Os Estados Unidos têm muita demanda, não é só o Brasil, e pode ter tranquilamente uma decisão contra o Brasil durante a semana dos Estados Unidos. Ó.
diz que condena a ordem judicial e responsabilizará todos aqueles que auxiliaram e incentivaram a conduta sancionada. Isso daqui tende a quê? Entrar ministro do STF, assessor, familiar, vai entrar todo mundo. Isso aí é extremamente perigoso e, no mínimo, chato a pessoa perder o acesso a todas as contas bancárias e ficar com a restrição da lei magnística. Isso daqui é, no mínimo, chato. A pessoa começa a ter que trabalhar com dinheiro vivo. Se expõe desnecessariamente e assim vai. Ó, Donald Trump usou o julgamento de Bolsonaro, que ele chama de caça às bruxas, pronunciamento anterior que já disse, né? Justificou impor 50%. Observe também tem motivação política, 50%. Apesar dos Estados ter superávit, isso daqui é verdade. O Brasil, ele vende muito a questão de agronegócio, mas produto manufaturado, o Brasil compra muito dos Estados Unidos e tem superávit, mostrando que é uma questão também política tem que ser resolvida e está incomodando os Estados Unidos. Moraes também foi sancionado pelos Estados Unidos. Diz que Bolsonaro usou redes sociais de seus aliados, incluindo filhos, para incentivar o Supremo Tribunal, intervenção estrangeira no judiciário. Isso daqui, eles estão misturando os processos de Bolsonaro. São tantos que realmente isso aqui é perdoável. Mas essa fundamentação daqui é do processo de Eduardo Bolsonaro. Não foi da trama golpista, né? Ó, no domingo, a manifestação prova foram realizadas em várias cidades. Observe que a imprensa internacional está acompanhando essa manifestação que teve e rompeu a bolha da direita. Toda a imprensa internacional viu isso daí. Ó, um dos seus filhos, Flávio Bolsonaro, é senador e colocou o pai brevemente viva voz para a multidão no Rio de Janeiro. Ó, Flávio Bolsonaro teria publicado posteriormente um vídeo, apagou em seguida. Tá? A decisão de que eles copiaram daqui, ó. Ó, desrespeitou. Ó, e detalhe, de acordo com a mídia local, isso daqui, ó. Significa que a imprensa internacional está olhando o fato e vê o que a mídia local está dizendo e vê as redes sociais. Está tendo um monitoramento nesse sentido. O flagrante desrespeito às medidas preventivas foi tão evidente que vale repetir que o próprio filho do senador Flávio Bolsonaro decidiu apagar a publicação da sua conta Instagram para ocultar as transgressões legais. Isso aqui foi a decisão de Alexandre de Moraes, eles transcreveram de acordo com a imprensa local. Isso aqui ele está pegando a lei. O Moraes proibiu receber visitas, isso aqui a gente já sabe, né? Ele botou de usar celular diretamente ou por meio de terceiros. Isso daqui a gente tem de ver como a imprensa internacional vai analisar, mas tá passando um ar de censura. Isso daqui que é muito perigoso. Essa questão vai respaldar muito o argumento da direita. Como assim não pode usar direto e indiretamente por meio de terceiro celular? Ele vai ficar incomunicável? Como é que o Bolsonaro vai se comunicar? Algum meio ele vai se comunicar, isso aí é ponto pacífico. Se vai ser por correio, se vai ser por celular, por cartinha, mas ele vai ter essa comunicação. Isso daí a gente não pode ser inocente de acreditar que ele vai ficar só assistindo TV dentro de casa, não vai se comunicar com ninguém. E tem de ver como é que vai aplicar isso. E aqui, ó, essas restrições foram impostas devido à alegação que ele estava encorajando Donald Trump a interferir no caso. Outro ponto também que a imprensa internacional está de olho. Trump e Bolsonaro relação amigável, isso aqui todo mundo já sabe, 2019. Né? A publicação do mês passado, Trump expressou dizendo que Bolsonaro não era culpado na medida e elogiou como líder forte, verdadeiro e amava o país. Observe a repercussão que deu internacionalmente. Isso eu estou mostrando a todos vocês. Peguei 2 jornais para não falar que é a opinião de um isolado, mas já está todo mundo ciente do que está acontecendo e a repercussão que está tendo. Por isso a importância de ter muito cuidado e cautela nessa decisão. Não fazer nenhuma decisão precipitada por emoção, fiquei com raiva, é porque ele citou meu nome, falou isso. Não, tem de ser algo legal e com a devida proporção e o devido processo legal. Mas eu adianto a todos vocês o que? O que for feito no STF está sendo repercutido para o mundo. Isso daí é extremamente digamos assim, perigoso, principalmente que o Eduardo Bolsonaro ele se licenciou para estar no exterior e expor todo o comportamento do STF. Isso só mostra, mais uma vez, a responsabilidade da Suprema Corte, que tem de ser muito responsável nesse sentido, e a dificuldade que Lula vai enfrentar diante das negociações tanto com a Europa como Estados Unidos e países aliados. Se a Europa entender que aqui está com a ditadura do judiciário, Lula está ferindo a liberdade de expressão, e isso daí vai pegar muito forte contra o governo brasileiro. Por isso tem que ter essa devida cautela.
Eu estou apresentando a todos vocês essas matérias do cenário internacional para vocês terem conhecimento do que está acontecendo, está sendo dito fora e a repercussão que teve, a positiva, a negativa, e vocês tirarem as suas devidas conclusões. Peço que todos comentem, compartilhem e divulguem esse vídeo para chegar no máximo de número de pessoas possível. Muito obrigado a todos e até a próxima.